jovens, belezinha? Tudo bem? Então pessoal, tô gravando aqui mais um vídeo, tá? Pra tá falando sobre os assuntos que a gente vai estar estudando aí no fim desse período, no fim desse semestre, na disciplina de termologia de hardware, software e rede, tá? Então fiquem ligados, acompanhem pelas apostilas e acompanhem pelos slides, tá? E façam as listas de exercícios que vocês têm, né, que vocês vão conseguir adquirir esses conhecimentos. São conhecimentos importantes para as disciplinas que vêm subsequente no decorrer do curso técnico de manutenção. Então galerinha, esse é o nosso slide aí para vocês acompanharem. Antes da gente começar a falar de redes de computadores, de grande importância a gente falar da comunicação, né? Que a rede de computadores de fato é a comunicação, né, que acontece entre os computadores, não, entre os dispositivos dos usuários através dos seus computadores, né? E aí, primeira parte importante é a gente falar uma definição sobre redes de computadores, sobre essa comunicação, né? Então é uma definição bem bacana, bem simples e objetiva, né, que eu encontrei aqui, que eu queria socializar com vocês, que a rede de computadores consiste entre a interconexão entre dois ou mais computadores ou dispositivos complementares, dispositivos esses, né, de redes de computadores acoplados através de um recurso de comunicação, onde eles podem estar geograficamente distribuídos, né, em diversos ambientes, né, permitindo, né, o objetivo disso, que é realizar uma troca de dados, né, entre essas unidades, ou seja, troca de informações entre essas unidades, e promovendo, otimizando o recurso dos hardwares, softwares geograficamente distribuídos, né, onde permite a troca de dados entre essas unidades conectadas. Então, a gente pode se dizer que o conceito de redes é a interligação de micros, né? E aí o conceito de rede de computadores, vocês podem, né, pesquisar na apostila ou acompanhar no slide, se resume a interligação de micros e interligação de periféricos com o objetivo de permitir o compartilhamento de recursos, informações, programas, arquivos. Quando a gente diz interligação de micros, é a interligação dos computadores ou interligação de dispositivos, né, de microcomputadores, né, celulares, né, e a interligação dos dispositivos e periféricos pode ser aqueles dispositivos, né, que tem o objetivo de fazer a transmissão dessas informações. Tá? E a finalidade das redes de computadores, né, de modo geral, a gente pode se dizer que é coisas simples, né? Compartilhamento, né, de recursos e informações. No slide de vocês podem até observar, né, um exemplo disso. É quando a gente necessita colocar uma impressora para ser compartilhada entre dois computadores, ou mover um arquivo de uma pessoa a outro lugar sem ter que gravá-lo em alguma mídia, a gente pode estar utilizando essas redes de computadores, são esses canais de comunicação. As redes de computadores, a gente pode fazer uma classificação, né, em relação, ou a gente pode dizer que são os tipos das redes de computadores em relação ao contexto geográfico, em relação à distribuição geográfica dos computadores, né? A gente tem essas três principais redes, porém na apostila de vocês podem estar vendo outro exemplo, né? Outros exemplos. E o primeiro ponto que a gente classifica ou subdistribui, é uma rede LAN, né? Local Area Network, MEN, Metropolitan Area Network, ou
Wired Network. Então, pessoal, são esses 3 tipos de redes que a gente vai estar trabalhando na introdução dos conceitos, tá? Primeiramente, a gente vai falar sobre a LAN, né, que é uma rede de computadores local, né, que a gente diz que ela está distribuída, né, em um ambiente, em um prédio ou uma casa, em locais, né, com uma certa dimensão geográfica pequena. Ela tem um ponto positivo pela questão de ter uma alta velocidade e os dispositivos interligados, né, focam em distâncias curtas, né. Então, toda rede ela pode ser chamada de local área network, a LAN, né, na sua casa, no sua empresa, seu estabelecimento, a sua escola. Sempre a gente vai estar trabalhando com o conceito de LAN, né? Vou se conectar a LAN da casa de um amigo, né? Então é essa área local de conexão. Próxima rede, né, que a gente classifica o tipo de rede é em relação à região metropolitana, né? Ela tem uma abrangência maior do que a LAN, né? O objetivo dela em relação à distribuição comparado a uma cidade, né, ou uma região metropolitana, né? São essas redes de grande alcance. Outra rede que a gente vai estar vendo também é a WAN, né, que aí ainda mais distante de que a MAN, né? Ela cobre áreas geograficamente dispersas, de grande tamanho, né? Em relação às outras classificações, ela é a estrutura que tem maior custo, maior complexibilidade, e ela pode ter várias subconexões de rede de comunicação. Então, lembrando essas 3, tá? Nas apostilas podem ter mais, né? E fiquem ligados, tá? Depois, outro ponto importante, né, dos conceitos de introdução a redes, entra a parte de topologias de redes, né, que vem a ser topologias de redes. As topologias de redes, né, vamos dizer, é a estrutura física de como os computadores estão conectados, o desenho, né, a forma projetada e como os computadores estão conectados. A topologia de rede ela influenciará em diversos pontos, podendo se considerar críticos, de importâncias para o desenvolvimento da comunicação, como a flexibilidade, a velocidade e a segurança de rede. Particularmente, cada topologia vai ter o seu nível, né, de importância nesses 3 pontos. Então, as topologias físicas, né, a gente classifica ela em 6 tipos. Sim, talvez vocês pesquisando, alguns autores vão dizer que só existem 5, outros autores podem dizer que existem 7. No nosso estudo, a gente vai estar falando sobre essas 6 topologias, tá? Topologia em malha, topologia em barramento, topologia anel, topologia estrela, topologia em árvore e topologia híbrida. A primeira topologia em rede, né, ela diz que a topologia malha, como se chama, né, o exemplo dela é como se fosse uma malha de fato, né, onde
uma estação está conectada a uma interface, e essa interface está conectada a diversos outros pontos de conexões, né? Onde cada computador, cada ponto de conexão tem acesso direto às outras estações dentro da mesma rede, sem necessitar em uma comunicação estar pedindo para que repasse informação ou que permissão para ter comunicação de rede. Topologia em malha, né, elas têm algumas vantagens e desvantagens. Por exemplo, vantagem, ela não compartilha o meio físico, ela não tem a necessidade de decisões por onde enviar mensagem, roteamento, né? E ela não precisa passar por ninguém, ela tem conexão com todo mundo, né? E a desvantagem, né, é o custo, né? Um custo de rede muito alto. Outra topologia que a gente vai falar é a topologia de barramento. A topologia de barramento, ela compartilha o mesmo meio de comunicação, né? O mesmo meio de transmissão em banda, e onde todos os computadores estão conectados, né, nessa mesma linha de comunicação, nesse mesmo canal de comunicação, né? E aí um dos pontos positivos para a topologia de barramento é que só pode ser enviado, só pode ter uma transação de informação, uma única por vez, né? Efetuada uma transmissão uma por vez. Isso dificulta o trabalho da comunicação, tá? Porque um dos pontos positivos não ter transmissão simultânea, porque pode vir a ocorrer de ter alguma colisão de dados e dados serem perdidos. Topologia física, né? Barra, barramento, como querer chamar, né? No slide de vocês vão ter duas imagens, dois tipos, uma só em linha e outra em paralelo, mas mesmo assim conectada ao mesmo meio e mesmo canal. E aí os pontos negativos para isso, né, é o comprimento do cabo ou do canal de comunicação, e o número máximo tem que ser um número reduzido de conexões a esse meio. Há vantagens, né? Como não haver armazenamento intermediário da comunicação, né, ela segue diretamente, e isso pode vir a obter algum melhor desempenho em termos de atraso de dados. Outra topologia que a gente vai estudar é a topologia em anel, né? Vocês podem estar vendo uma imagem, né, que a rede se consiste em estações conectadas através de um caminho fechado, tradicionalmente representado por um anel, né, um círculo onde todos os dispositivos estão conectados. Anel, né, ela sempre, a saída de uma estação está conectada à entrada de outra, formando-se uma estação em círculo. A sua confiabilidade depende da confiabilidade do nó da estação, ou seja, depende de cada integrante da estação. E um grande comprimento total de cabos, né, se permite, né, onde cada conexão se torna repetidor, né, onde, tipo, se eu estou em um círculo e quero mandar uma comunicação, ela precisa passar por todos até chegar à pessoa que eu desejo enviar a informação, e as pessoas que estão no meio do caminho, elas vão ser repetidoras desse sinal, tá? O fluxo de comunicação, ele só tem uma direção, por ser só uma via circular. Também tem pontos positivos e pontos negativos, né? Não há necessidade de roteamento, por ter só uma direção de sentido na comunicação. Boa parte das situações onde o fluxo de informação não é centralizado, ele é único, né? E a desvantagem necessita de um exemplo, a necessidade do mecanismo de acesso por meio compartilhado, né? Dificulta o trabalho, né, muitas das vezes.
Outra topologia que a gente pode ver, né, lembrando que a gente já viu 3, malha, barramento, né, e anel. Quarta topologia que a gente está vendo é a topologia em estrela, né? De fato, né, vocês vendo o desenho, vocês podem ver a forma que todos se conectam a um concentrador, né, lembrando muito as pernas de uma estrela. Essa topologia necessita de uma central de gerenciamento, ou um nó central, ou um concentrador, como queiram chamar, né? O tamanho da rede vai depender muito, né, do comprimento dos nós, né, dos cabos entre os nós, né, e a central de estação. Quanto mais longe, mais difícil, né, mas pode vir ter problema de acesso e de transferência de dados, e perda de dados. Por trabalhar com concentração nó central, existe um número limitado de estações de computadores que podem estar se conectando a elas, né? E sempre uma estação depende das topologias lógicas, né, de cada uma. As vantagens, né, boa situação em relação aos fluxos, não é, né, o fato de não ser distribuído, né, é centralizado. As desvantagens é que um nó centralizado, se acontecer algum problema, né, cai toda a rede e a confiabilidade passa a ser desse nó central. Outra topologia que a gente vê, a topologia em árvore, talvez a topologia mais utilizada, né, que a árvore já está dizendo, são várias ramificações, várias séries de barras interconectadas. Geralmente sempre vai ter uma barra, um ponto central, da onde saem todas as ramificações menores para as suas conexões. Ela tem uma estrutura, vocês podem ver na imagem, uma estrutura hierárquica, né, de várias redes e sub-redes. E por fim, a última topologia que a gente considera, topologia mista ou híbrida, que aí é quando a gente se utiliza, né, de duas ou mais, ou seja, um conjunto de topologias interligadas em uma mesma rede lógica.